Pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal, somos todos teólogos. Eu lembro que no vídeo passado eu dei uma pequena introdução falando a respeito de relacionamento e hoje eu vou falar a respeito de reconciliação. Muitas das vezes na proposta de evangelização os cristãos falam, você precisa ter um relacionamento com Deus. O relacionamento na Bíblia ele está ligado à linguagem da reconciliação. Reconciliar significa restaurar um relacionamento ou renovar uma amizade. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a reconciliação, ela reconhece que existe um relacionamento que foi quebrado. Reconciliar pressupõe um relacionamento quebrado. A reconciliação entende, a linguagem da reconciliação, a reconciliação bíblica entende que existe uma inimizade entre dois partidos. O homem é inimigo de Deus e Deus é inimigo do homem. Você poderia dizer, nossa, que linguagem pesada falar que Deus é inimigo do homem. Eu quero ler aqui também Romanos, capítulo 5. Eu vou ler o versículo de número 10. Diz assim, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, esse versículo mostra que existe sim uma inimizade entre o homem e Deus. Tem uma frase que eu gosto muito dela, ela está até ali no meu Facebook, eu coloco às vezes no meu mural. Ela diz o seguinte, falando sobre o pensamento de Paulo. No pensamento paulino, o homem é alienado de Deus pelo pecado e Deus alienado do homem pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer e o homem olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado e Deus propiciado. Essa frase, um pouco complexa, ela retrata a realidade de que a inimizade entre Deus e o homem existe uma animosidade dos dois lados. O homem se volta contra Deus no seu pecado e Deus, por ser santo, se volta contra o homem em sua ira. E para que haja ou exista a reconciliação, foi necessário a morte de Jesus Cristo. Então, o homem que é justificado, ele é justificado mediante a fé, e mediante a fé em Jesus, esse homem agora tem paz para com Deus. Então, quando você ouve as pessoas falando, você precisa ter um relacionamento com Deus, a linguagem está um pouco, não está de acordo com as Escrituras, ela está um pouco equivocada, porque o homem está no relacionamento com Deus. A humanidade, estou usando o homem aqui, no sentido de humanidade genérico, a humanidade, ela está em um relacionamento com Deus, só que esse relacionamento foi quebrado. Os nossos primeiros pais lá no jardim, Adão e Eva, como a Bíblia coloca em Gênesis, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e lançou toda a humanidade numa rebelião contra o Criador. Então esse relacionamento que antes era de paz se tornou um relacionamento de inimizade. O amor de Deus, muitas das vezes quando você fala de Deus como inimigo do homem, as pessoas ficam, mas Deus é amor, O amor de Deus, ele perdeu o seu significado bíblico na imaginação cristã, porque nós perdemos a visão gloriosa da santidade de Deus. Então, quando você começa com Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida, qual é o problema? Você esquece que o problema que a Bíblia mostra, que deve ser encarado, é o problema de Deus conosco, e não simplesmente o problema do homem com Deus, mas o problema de Deus também contra o homem por causa dos seus pecados. Os nossos pecados ofendem a Deus. Então, se você quer evitar um ídolo do amor, criar um ídolo do amor e colocar no lugar do próprio Deus, você tem que encarar a realidade que a Bíblia mostra de que Deus se volta assim contra o homem no seu pecado. Então, a pergunta apropriada deveria ser, você está num relacionamento com Deus de amizade ou de inimizade? Então o homem precisa estar num relacionamento acertado com Deus. Essa é a grande questão da vida. E para estar num relacionamento acertado com Deus, o homem
precisa da fé em Jesus Cristo. É mediante a fé em Jesus que o homem tem paz para com Deus. Então eu quero deixar aí mais uma vez essa mensagem. Ative o sininho aí, se inscreva no canal e pense a respeito dessas coisas. Nós precisamos de Jesus Cristo para ter paz com Deus. E naquele grande dia, quando nos apresentarmos diante de Deus no dia do juízo final, nós estarmos tranquilos porque estamos em Cristo. Em Cristo o homem tem uma posição de aceitação da parte de Deus. E em Cristo o homem se torna amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus e temos paz para com Deus. Fique com Deus, um grande abraço.